A paz do Senhor. Eu vou começar lendo 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aleluia! Apóstolo Paulo, ele estava sofrendo por algo que ele dizia ser um espinho na carne. E por ele estar sofrendo com isso, ele pediu 3 vezes ao Senhor que o Senhor tirasse dele esse mal. Mas o que Jesus Cristo disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. Aleluia! Eu quero dizer para você que está me vendo através deste vídeo, que não importa o que você esteja passando, se você está sofrendo de alguma enfermidade, um problema no seu casamento, um problema no seu trabalho, você está desempregado, ou você até mesmo está sofrendo perseguição da parte de alguns, daqueles que não são de Deus, enfim. Eu quero dizer para você o que Jesus falou para Paulo, que diante de tudo esse mal que você possa estar passando, o que importa é você ter a graça de Deus sobre a tua vida. Porque você tendo a graça de Deus sobre a tua vida, você tem tudo. O segredo do sucesso é você ter a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de nós, é um dom, vem de Deus. Olha só, é um dom de Deus dado ao homem, para que o homem seja salvo através do seu Filho, Cristo Jesus. E a partir da hora que o homem exercer a fé em Cristo e aceitar a Cristo em sua vida, a graça de Deus vem sobre essa pessoa. E enquanto ela andar com Jesus Cristo, essa graça estará sempre com ela. Aleluia! Você ter a graça de Deus é você tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Não importa o que uma pessoa esteja fazendo de mal para a tua vida, ou já fez, ou está pensando ainda em fazer. O que importa é você tratar ela mesmo assim bem, melhor do que ela merece. E só vai conseguir o homem ou a mulher fazer isso e ao mesmo tempo agradando a Deus se a graça de Deus estiver sobre a sua vida. Aleluia! Agora, aquela pessoa que fez mal para alguém ou que está planejando em fazer, é lógico que essa pessoa não tem a graça de Deus sobre a sua vida. E aquela pessoa que foi lesada por alguém e não perdoou essa pessoa, pelo contrário, sentiu raiva, ódio ou desejo de vingança, é porque ela está negando a graça de Deus sobre a sua vida ou não tem a graça de Deus sobre a sua vida. Ter a graça de Deus é não desistir daqueles que resistem à verdade. Pessoas conhecidas, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, familiares, que muitas vezes, a todo momento, resistem à verdade. Resiste à voz do Espírito Santo, como disse Hebreus 3, e o versículo 7 ao 8. Então, você ter a graça de Deus, mesmo assim, é você persistir, perseverar, orar, buscar a Deus, em Deus, por essas pessoas que ainda não têm a graça de Deus sobre as suas vidas. E o que aconteceu na minha vida e na tua, você que é um crente em Jesus Cristo e que tem a graça de Deus sobre a tua vida, deve acontecer também naquelas pessoas que nós conhecemos que ainda não têm a graça de Deus. Porque o homem ter a graça de Deus sobre a sua vida é amar aquele que não merece o nosso amor. É amar nossos inimigos, como disse Jesus. É orar por aqueles que nos perseguem, como disse Jesus em Mateus 5:44. E só vai amar o seu inimigo e orar por aquele que o aborrece somente aquele que tem a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Ter a graça de Deus é respeitar nossos pais, é honrar nossos pais. É por isso que o 5º mandamento é honrar pai e mãe.
Vemos aí fora, mundo afora, muitos filhos que não honram os seus pais. Muitos filhos, com suas próprias mãos, tiraram a vida dos seus pais por causa disso ou daquilo. Pessoas, filhos esses, que desonraram seus pais. Ter a graça de Deus também é respeitar nosso cônjuge. O 7º mandamento diz não adulterar. E só está sendo infiel o cônjuge, aquele que não tem a graça de Deus sobre a vida dele. Como eu sempre digo, você é casado, é casada, respeite o teu casamento, respeite o teu cônjuge. Você é solteiro, é solteira, respeite o casamento dos outros, respeite o relacionamento dos outros. O que vai acontecer com a pessoa que não tem a graça de Deus? Se a pessoa que não tiver a graça de Deus em sua vida, é lógico que ela não vai ser arrebatada no arrebatamento, no evento escatológico que será daqui a pouco. Porque só será levado para o céu as pessoas que têm a graça de Deus sobre as suas vidas. Pessoas que foram agraciadas por Deus. Os escolhidos do Senhor. Tito 2,14 fala que Deus virá para um povo zeloso de boas obras, um povo santo, um povo cheio da graça de Deus, um povo cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Efésios 5,18, Paulo diz para eu e você sermos cheios do Santo Espírito, sermos cheios da presença de Deus, sermos cheios do poder de Deus. Aleluia! Ter a graça de Deus sobre as nossas vidas é vencer o mal com o bem, como disse Paulo em Romanos 12, versículo 21. Vencer o mal com o bem e não se vingar, ou retribuir o mal com o mal. Em Mateus 5,39, Jesus disse: ter a graça de Deus é dar a outra face. Ter a graça de Deus é ser vitorioso sobre a mentira, sobre o adultério, sobre a fornicação, sobre a pornografia, sobre a glutonaria, as bebedices, bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, assassinatos, estupro, pedofilia, enfim. Ter a graça de Deus é vencer tudo isso, é vencer tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus e da glória do seu poder. É por isso que Deus tem urgência para que todo homem e toda mulher venha a ter a sua graça sobre as suas vidas. Porque se a pessoa morrer, partir deste mundo sem a graça de Deus, ela vai parar num lugar de tormento e ranger de dentes, como diz a palavra. Porque a Bíblia diz 2 destinos para o homem: lago de fogo ou céu, a eternidade com Deus. Eu te pergunto neste momento, você tem a graça de Deus sobre a tua vida? Como que andam os teus pensamentos, o que sai da tua boca? Quais os lugares que você frequenta? Quais as pessoas que você tem comunhão? Ter a graça de Deus é fazer com que o homem venha a evitar lugares ruins, lugares que não é nada bom para o homem, para a sua vida espiritual. É evitar lugares aonde Deus ali não é glorificado. É lugares aonde você não sente a edificação, você não sente a presença de Deus, você não sente a graça de Deus. Ter a graça de Deus é andar com as pessoas certas, porque você andando com as pessoas certas é sentir Deus, é sentir a presença de Deus. É por isso que quando o homem se converte, ele começa a andar com aquelas pessoas que também são convertidas, que têm o mesmo propósito, o mesmo ideal, que estão no mesmo caminho, que falam a mesma língua. E a pessoa que não tem a graça de Deus, ela a todo momento, ela anda com pessoas erradas, anda em caminhos errados, caminhos perigosos, pessoas perigosas.
que pode acabar levando essa pessoa à destruição. E a pessoa que tem a graça de Deus, ela não pode estar em dois caminhos. Ela não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ela não pode andar com a pessoa certa e com a pessoa errada ao mesmo tempo. Porque isso é muito perigoso para a vida espiritual dela. Ter a graça de Deus é perdoar. Em Mateus 6, versículo 15, Jesus foi bem claro quando disse: se o homem não perdoar as suas ofensas para alguém que o tenha feito algum mal, Deus também não o perdoará. E só vai perdoar alguém que nos fez mal, seja algum familiar, um pai, mãe, um irmão, um tio, um primo, colega de trabalho, enfim, somente aquele que tem a graça de Deus. Porque muitas pessoas aí fora, que eu sei, não sentem nem um pouquinho o desejo de liberar o perdão para tal pessoa. Isso é errado. Isso não deve ser assim. Você deve perdoar a pessoa, não importa o que ela tenha feito para você ou para alguém que você conhece. E jamais desejar o mesmo mal para ela. Porque agindo assim você estará negando a graça de Deus sobre a tua vida. E se você negar a graça de Deus sobre a tua vida, Deus também o negará. Ter a graça de Deus é abençoar os que nos amaldiçoam ou nos desejam algum mal. Só vai abençoar aqueles que nos detestam, aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos desejam algum mal. Só vai abençoar essas pessoas aqueles que têm a graça de Deus sobre as suas vidas. Aleluia. Ter a graça de Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 20, é servir nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver sede, dê água para ele beber. Se o teu inimigo tiver fome, dê comida para ele comer. E só vai poder agir assim quem tem a graça de Deus. Olha o maior exemplo, até hoje, de Jesus Cristo. Tudo o que fizeram com Jesus quando ele esteve na terra, Jesus foi cuspido, foi blasfemado, foi zombado, foi açoitado, foi apedrejado e por fim foi assassinado. Mas mesmo assim ele nos deixou o exemplo, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. E diante de todo o mal, de muitas pessoas que investiram contra a vida dele, Jesus o perdoou. Mesmo assim, Jesus continuou os amando e pronto para perdoá-los. É por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus quer dos seus seguidores que ajam da mesma maneira que ele agiu. Jesus Cristo nos deixou o exemplo a ser imitado. Porque muitas pessoas professam crer em Deus, em Jesus, mas tem raiva desta pessoa ou daquela, ou criou inimizade com esta pessoa ou com aquela, e não busca se reconciliar, ou não busca perdoar essa pessoa mesmo ela estando errada ou não. Pessoas que acabam se tornando orgulhosas. Não deve ser assim. Você que professa a fé em Cristo e em Deus, você tem que fazer diferente. Você tem que fazer como Jesus fazia. Este é o genuíno seguidor de Jesus Cristo. A graça é de Deus e vem de Deus. E os que são de Deus promovem mudanças através da graça. Aleluia! Só vai se tornar novo homem, nova mulher, nova criatura. Só vai poder nascer de novo. Como disse João 3,3 em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a partir que o homem recebe a graça de Deus sobre a sua vida. E a graça de Deus só vem através da vida deste homem e desta mulher, quando ela confessa a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia!
Quantas pessoas aí fora, quando os profetas de Deus pregam a palavra de Deus, falam de Jesus, falam da Bíblia, quantas pessoas aí fora resistem à graça? E por resistirem à graça, elas impedem de serem salvas por Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo diz, para o homem ter cuidado para não deixar apagar o Espírito. Aquele que já é de Deus, Paulo aqui alerta, cuidado para você não perder a graça que está sobre a tua vida. Cuidado para você não esfriar, não se tornar um cristão morno. E é aí que entra a perseverança, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas só vai poder perseverar até o fim, ou ser fiel até a morte, e receber a coroa da vida, Apocalipse 2:10, aquele que permanecer firme com a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a sua vida. É por isso que a graça de Deus pode ser apagada na vida daqueles que já têm a graça. Então, muito cuidado, vigia. Cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com os teus pensamentos pecaminosos, cuidado com os teus desejos pecaminosos, com os teus planos pecaminosos, você que já é um crente em Jesus. Porque agindo assim você estará negando o poder de Deus sobre a tua vida. Como disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. E você, por estar agindo assim, negando o poder de Deus sobre a tua vida, quando Jesus Cristo voltar, Ele também vai negar você. E vai te deixar para trás, junto com o mundo ímpio, para passar pela grande tribulação e sobre a ira de Deus que virá sobre esse mundo. A graça de Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A partir do momento que a graça de Deus veio fazer parte da minha vida, há 6 anos atrás a minha vida mudou. Aleluia! E hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu vivo para que Deus seja glorificado e a sua palavra exaltada. Aleluia! O Salmo 127:1 diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Precisamos de Deus a todo momento. Devemos buscar a Deus a todo momento, a graça de Deus, sua presença e seu poder. Nas minhas orações, o que eu mais peço a Deus, Senhor, diante de tudo que eu estou passando, ou que eu ainda vou passar, o que me importa é tua graça sobre a minha vida. A tua graça me basta. Porque se eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, eu tenho tudo. Eu serei mais que vitorioso. Aleluia. Agora eu vou dizer 3 coisas que vão te ajudar muito a ser cheio da graça de Deus. A primeira é a santa palavra de Deus. Ser cheio da graça de Deus é você regularmente estudar a palavra de Deus, ou de preferencialmente todos os dias, porque é o alimento espiritual do homem. Então, ser cheio da graça de Deus é você ter o hábito de ler diariamente ou regularmente a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a verdade que liberta. Outra coisa que faz você ser cheio da graça de Deus é a oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Então, a pessoa que crê em Deus e Jesus, mas não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus, como que vai ser cheio da graça de Deus? E você ser cheio da graça de Deus, você vence todo o mal, você vence o pecado que vem a todo momento te tentar, para fazer tirar você da presença de Deus. A outra coisa que faz você ser cheio da graça de Deus é se reunir, é congregar, é estar junto de pessoas que estão ali com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. Pessoas que estão ali reunidas em torno da palavra de Deus, pessoas que estão ali reunidas para cultuar a Deus.
Lugares esses aonde Deus se faz presente. Porque Jesus Cristo mesmo confirmou em Mateus 18:20. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, 3 coisas importantes e essenciais para você ser cheio da graça de Deus. Primeiro, tenha a vida de leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia a todo momento, a todo instante, nem que seja 3 a 4 capítulos por dia. Vai te ajudar muito a ser cheio de Deus, a ser cheio da graça de Deus, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, tenha a vida de oração. A vida de oração é o segredo do sucesso. Tenha sempre vida de comunhão com o Pai. Jesus Cristo e muitos homens e mulheres de Deus nos deram o exemplo de vida de oração. E ter vida de oração também é o segredo do sucesso. A terceira coisa, para você ser cheio do Santo Espírito de Deus, é congregar. É buscar um local onde a palavra de Deus é exaltada. É onde o Espírito Santo se manifesta. Lugares assim aonde você estando com as pessoas certas, você vai ser cheio da graça de Deus. Busque uma igreja mais perto da tua Bíblia, mais próximo da tua Bíblia, aonde o Espírito Santo se manifesta e aonde as pessoas que estão ali são realmente verdadeiras pessoas, filhas e filhos, servas e servos de Deus. Amém? Graça de Deus sobre a tua vida, eu recomendo. Se você que ainda não tem a graça de Deus, busque ter antes que seja tarde demais para você. E para você que já tem a graça de Deus sobre a tua vida, perseverança sempre, porque Jesus Cristo vem. Amém?